Foi sancionada a lei que prorroga o desenrola, que começou com a medida provisória, mas prorrogou até o final desse ano de 2023. E essa lei, ela trouxe uma medida que pode representar um sem número de extinção de cartões de crédito. Eu explicarei por quê. O que ocorre é que esta lei, ela impõe um limite de juro máximo que deverá ser cobrado pelas instituições financeiras, bancos ou não, você pode ter as financeiras, no que toca ao crédito rotativo do cartão de crédito. Caso você não saiba o que é o crédito rotativo, é justamente aquele crédito fornecido pela instituição financeira quando você realiza parcelamentos da sua fatura do cartão de crédito. Basicamente, você está rotacionando a sua dívida de cartão de crédito. Esse crédito, ele acaba não acontecendo quando você paga o valor cheio da fatura do cartão. Agora, quando você faz pagamento do valor mínimo, faz parcelamentos, renegociações, estamos falando do crédito rotativo. E por que o governo determinou a limitação dos juros cobrados do crédito rotativo? É porque esse é o maior juro cobrado aqui no país legalmente, ultrapassa 445% ao ano. É de fato o maior juro cobrado no Brasil e em grande parte do mundo. Então, esse é o interesse do governo. E o desenrola foi sancionado em outubro e começou a preocupar o mercado. E como eu falei para vocês, atualmente, segundo dados do Serasa, há um alto interesse do governo na limitação dos juros do rotativo, porque o endividamento das famílias alcançou quase 80%. Ou seja, a cada 100 famílias brasileiras, aproximadamente 80 estão endividadas. E um dos grandes motivos é o crédito rotativo, porque a grande verdade é que esse crédito rotativo, ele prejudica o planejamento financeiro familiar, porque quando qualquer indivíduo brasileiro acaba simplesmente pagando o valor mínimo da fatura e acaba postergando os demais pagamentos, ele perde completamente a previsão do seu orçamento familiar. Ele perde o controle do equilíbrio entre receitas e despesas, justamente porque fazer o pagamento mínimo é extremamente atrativo e como o brasileiro acaba não tendo o costume de calcular os juros que ele estará assumindo por conta disso, gera-se uma bola de neve e o resultado está aí. E nós precisamos lembrar também, principalmente com o advento das fintechs, que a consecução de cartões de crédito tornou-se algo relativamente simples e fácil de se conseguir. Até mesmo pessoas inadimplentes, negativadas, conseguiram cartões de crédito e isso reforçou e contribuiu com esse cenário preocupante de endividamento das famílias. E então, foi sancionada a Lei 14.690 de 2023. E o que ela estabelece? Ela estabelece o seguinte no seu artigo 28, que os emissores de cartão de crédito e de outros instrumentos de pagamento pós-pagos, como medida de autorregulação, devem submeter à aprovação do Conselho Monetário Nacional, por meio do Banco Central, a regulamentação dos limites para as taxas de juros e encargos financeiros cobrados no crédito rotativo e no parcelamento de saldo devedor das faturas de cartão de crédito. Então, o que está dizendo aqui o governo? Que as instituições financeiras devem encaminhar ao Conselho Monetário Nacional, por meio do Banco Central, uma proposta de autorregulamentação desse segmento envolvendo o crédito rotativo. Mas o prazo é relativamente curto, 90 dias, contados da publicação dessa lei. Então já se passou ali 30 dias, a mais 60 dias aproximadamente ali para que eles façam essa autorregulamentação. Caso eles não o façam, veja o que diz aqui a própria lei. O total cobrado em cada caso a título de juros, ou seja, em cada caso não há distinção, não poderá exceder o valor original da dívida. Isso significa o quê? Que o limite máximo de juro será de 100%. Porque está falando, não pode exceder o valor original da dívida. Se o valor original da dívida é R$100, o banco só poderá cobrar mais R$100, valor original da dívida. Então há uma limitação aqui de 100% contra uma realidade atual de quase 450% ao ano. Então veja como a situação é preocupante. E a Fitch, uma das maiores agências de rating do mundo, está com uma previsão ali nada boa para os impactos desse teto do crédito rotativo. Então foi criado um teto aqui. Teoricamente, até se poderia estabelecer um teto um pouco maior que 100%. Mas, a princípio, isso poderia se entender que é uma violação da previsão legal. Veja só o que disse a Fitch.
essa medida poderá limitar o acesso a cartões de crédito no país e reduzir a inclusão financeira. Por que a FIT está dizendo isso? Ela está dizendo isso pelo seguinte motivo: se os bancos, na média, cobram 450% ao ano de crédito rotativo, isso ocorre porque o Brasil é um país muito arriscado e o crédito rotativo no país, justamente porque não há nenhum tipo de garantia, é basicamente confiar no pagamento pelo indivíduo devedor, o que acaba justificando você conceder crédito para pessoas que, inclusive, eventualmente não são boas pagadoras, é o fato de que o juro é muito elevado. E aí o banco, a instituição financeira, consegue tirar o seu risco rapidamente da operação em poucos pagamentos. Ou, em caso de alta inadimplência, você consegue extrair essa diferença, essa perda, das pessoas que são boas pagadoras e também sofrem com o mesmo juro elevado. E aí, diante de uma limitação, inserção de um teto no juro cobrado, o banco ele teria que diminuir o seu risco. Nós estamos vendo o Bradesco, por exemplo, reduzir muito o seu risco, até porque ele sofreu com muita inadimplência. Então, se eu, como instituição financeira, agora tenho um limite de juro e eu preciso reduzir o meu risco, qual a medida final? No final das contas, é justamente eu restringir ao máximo a concessão de crédito para pessoas que não possuem uma boa pontuação no que toca às métricas de bom ou mau pagador. Dessa forma, é nesse sentido que a FIT está falando que isso pode reduzir a inclusão financeira, porque pessoas não terão acesso ao crédito justamente porque o risco se tornou ainda maior para as instituições financeiras. Ainda outro dado interessante que a FIT destaca, que de acordo com o Banco Central, as 63 instituições reguladas que operam com cartão de crédito, e somente 9 delas tinham juros abaixo do teto proposto. Ou seja, uma pequena minoria de instituições financeiras conseguem cobrar um juro de no máximo 100%. A esmagadora maioria não consegue cobrar um juro inferior a esse. E na readequação, precisará o quê? Restringir agressivamente a concessão de crédito. Isso pode prejudicar várias empresas que dependem muito dessa receita. Poderemos ainda ter uma redução dos limites dos clientes. Então, se você hoje tem um limite de R$ 5.000 no seu cartão de crédito, o banco ou a instituição financeira, para reduzir o seu risco, pode acabar limitando esse limite para 2.000, 1.500. Portanto, essa intervenção governamental pode causar danos bastante abrangentes na economia brasileira. E aí está o problema do keynesianismo, é essa fé de que o governo poderá tomar boas decisões para controlar as ineficiências do capitalismo. E olha só os impactos dessa intervenção pesada do governo. Por isso não há como defender o keynesianismo, mas a grande maioria dos economistas nas academias acabam defendendo. E olha só todo esse impacto. E é como eu falei para vocês, e como destaca aqui a FIT, o impacto é mais forte em bancos nichados, neobancos, administradoras de cartão de crédito. Elas dependem muito desse crédito rotativo. Temos ainda outro problema, como algumas financeiras não conseguirão ter retorno a partir de um juro tão limitado, de uma operação tão arriscada que é o crédito rotativo, isso pode gerar concentração de mercado. Por quê? Especialmente em fintechs. Ora, se você tem ali uma limitação de juro, uma limitação de remuneração, somente poucos conseguirão cumprir essa limitação. Então isso vai gerar uma concentração ainda maior de mercado. Veja que o texto legal ainda está gerando uma certa divergência de interpretação. Por exemplo, na XP, alguns entendem que o teto é de 100%, outros que os juros cobrados não podem ultrapassar o valor do principal. Que loucura! E, conforme disse a XP, sendo o limite de 100% ao ano, isso vai gerar um impacto negativo no lucro dos grandes bancos. Por exemplo, pegando aqui dados do Itaú e TUB4, a XP entende que isso pode gerar um impacto de aproximadamente 380 milhões de reais no banco. Por quê? Porque hoje, o que o Itaú gera de lucro líquido a partir do crédito rotativo é de 600 milhões. Você limitando a 100% ao ano faria com que o lucro do banco caísse e fosse reduzido para apenas 230 milhões, ou seja, um impacto negativo de 380 milhões de reais. É um banco que lucra hoje 35, 36 bilhões de reais por ano. Portanto, o impacto no lucro líquido final anual do Itaú seria de 1%. Então, nós podemos concluir que para os grandes bancos, essa limitação vai representar uma perda de 1 a 2% no máximo no lucro líquido anual desses bancos. Por isso que o impacto é modesto nos bancões, mas e nas fintechs, empresas de nicho?
como destacado ali pela FIT. Esse é o grande problema. E a gente vai gerar novamente uma concentração de mercado. Um mercado brasileiro bancário que já é bastante concentrado, tende a ficar ainda mais concentrado, e aí gera-se um contrassenso, porque a visão do governo é de você tentar evitar oligopólios no setor financeiro brasileiro. Só que essa medida tende a fazer o contrário. Outro dado interessante, o CEO do Itaú, ele estima num primeiro momento que nós poderemos ter 60 milhões de cartões de crédito cancelados. E por que isso? Como eu falei para vocês, a percepção de risco para os bancos vai ficar ainda maior, já que o juro, que é a remuneração do risco, ficou menor. Em virtude disso, como que você reduz o risco? Simplesmente diminuindo limites, diminuindo concessão de cartões de crédito, restringindo a inclusão financeira, como bem disse a FIT. E esses 60 milhões de cartões de crédito cancelados, suspensos, poderia gerar um impacto de 350 bilhões de reais na economia, segundo o CEO do Itaú. Então é um cenário preocupante. E aí qual é a grande questão aqui? Se o governo quer efetivamente seguir por uma política expansionista da economia, esse não é o caminho, limitação de teto de juros. Isso só gera uma política contracionista, que na verdade é isso que está sendo executado na prática, principalmente com a visão do governo de aumento de arrecadação através de aumentos de tributos e taxações. Um outro problema que nós poderemos ter é justamente o que os bancos poderão criar ali na sua autorregulamentação para sanar esse problema. Como limitar os juros sem perder dinheiro ou não perder muito dinheiro. E o que os bancos irão fazer? Eles podem, por exemplo, mudar as regras de parcelamento sem juros. Se hoje você tem o parcelamento sem juros em 12 vezes, isso pode acabar reduzindo drasticamente para 6 vezes, 7 vezes. O Morgan Stanley, por exemplo, entende que a redução do parcelamento de juros é algo que pode acontecer, gerando impacto, obviamente, no PIB brasileiro, e as empresas de maquininhas de cartão serão as mais prejudicadas aqui, chegando ao impacto nas receitas dessas empresas, como Cielo e Stone, e até mesmo PagSeguro, de 35% a 56%. Ou seja, você pode reduzir o lucro líquido dessas empresas pela metade no pior dos casos. Ainda, o que não foi citado é que nós poderemos ter um grande problema nas varejistas brasileiras que já passam por problemas insolúveis no curto prazo. Nós estamos vendo Casas Bahia próxima de eventualmente pedir recuperação judicial, erros contábeis, inconsistências contábeis que geraram uma redução forte no patrimônio líquido de Magazine Luiza, e você ainda tem mais essa medida, porque veja, se você reduzir o parcelamento sem juros e criar eventualmente preços distintos e bastante distintos para o pagamento parcelado e à vista, isso vai reduzir as vendas dessas empresas. Como elas irão vender se o parcelamento sem juros ficou mais curto ou até mesmo eventualmente ser extinto? O que seria absurdo, mas não sabemos ainda o que pode acontecer na autorregulamentação dos bancos, e aí as pessoas simplesmente não irão comprar. Elas não têm condições de comprar à vista os produtos que são vendidos por essas lojas. De todo modo, nós vimos que isso já se tornou lei. Agora não tem mais volta. O que resta é aguardar a autorregulamentação dos bancos e verificar quais serão os impactos na economia e nos bancos brasileiros. Você, como investidor, você deve simplesmente exigir um pouco mais de prêmio de risco nos preços tetos ou alvos que você definiu para os bancos que você tem na carteira ou quer comprar. Então, se o impacto é de 1 a 2%, coloque ali uma margem de 5% para ter margem de segurança no preço que você iria comprar. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o Itaú e meu preço teto é R$30, preço teto, por exemplo, o que eu faria agora? Eu abaixaria para 29, por exemplo, ou seja, eu não compraria agora mais, justamente para você ter margem de segurança na condição de acionista e não pagar caro demais pelas ações que você quer inserir na sua carteira, porque sim, haverá um impacto negativo, que para os bancos de bolsa o impacto será pequeno. Eu evitaria empresas de maquininhas. Eu já evitava antes, agora é pior ainda. Por isso eu ficaria de fora de Cielo, Stone também e eventualmente outras empresas nesse sentido que sejam impactadas. Nós tivemos um lucro muito interessante de Nubank. Você pode ter ali fintechs sendo prejudicadas, porque o crédito rotativo também é uma receita importante para essas empresas. De todo modo, na condição de acionista, de investidor, é basicamente isso que você tem que fazer. Comprar exigindo um prêmio de risco maior, porque já virou lei. Não é mais especulação, agora é só aguardar os impactos. Lembrando que as matrículas para o FMI vão se encerrar nesse mês
Então aproveite. É a única oportunidade de você ter um treinamento completo com 40 horas aula para se tornar um investidor independente de casas de análise e bancos de investimento. É a única oportunidade com acesso vitalício. Depois dessa oportunidade, haverá limitação de acessos. Então aproveite, link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já comenta aqui embaixo o que você espera para a economia com esse teto dos juros do rotativo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan. Esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!